Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara Lima, sou Business Partner na Menve e hoje nós vamos falar sobre People Analytics. Nós sabemos então que o bem mais precioso de uma empresa são os colaboradores. E é exatamente por isso que as equipes de recursos humanos têm se dedicado cada vez mais para analisar dados e entender, por exemplo, o perfil de candidato ideal para cada vaga, ou o que engaja e o que retém funcionários, como a força de trabalho pode influenciar nas vendas, ou até para entender a satisfação dos clientes. É esse processo, então, de coleta e de análise de dados que recebe o nome de People Analytics. O People Analytics, ou aplicação de análises preditivas, como também é chamado, dentro do gerenciamento de talentos, já não é mais uma tendência. Hoje, ele é uma realidade cada vez mais necessária para mostrar o valor estratégico que o setor de recursos humanos tem. Afinal, com todas as mudanças tecnológicas, então criando cenários muito mais complexos, nós precisamos cada vez mais de ferramentas que forneçam dados para sustentar e para tornar as nossas decisões assertivas. Inicialmente, o People Analytics surgiu como um grupo técnico que analisava o engajamento e a retenção nas empresas, mas ele se transformou num parceiro estratégico nas organizações. Isso é o que apontou um estudo feito pela Deloitte lá em 2017. Segundo esse estudo, as empresas estão fazendo grandes investimentos para usarem o People Analytics em todos os setores da empresa, seja em aspectos do planejamento da força de trabalho ou até nas operações, cruzando números então da gestão de pessoas junto com os de vendas, por exemplo. O People Analytics dá ao setor de recursos humanos a oportunidade de deixar de ser operacional e se tornar estratégico. Ele é uma ferramenta para tornar dados brutos da força de trabalho em informações estratégicas. E aí, no dia a dia da RH, essas transformações, então, de dados brutos em insights acontecem de várias formas. Seja algum tipo de relatório com dados demográficos, até informações que preveem o futuro da empresa ou da força de trabalho dentro dos próximos meses ou dos próximos anos. Claro que isso exige algumas ferramentas e conhecimentos estatísticos avançados. Alguns dos benefícios, então, do People Analytics são decisões mais assertivas, o despertar do RH para um papel mais estratégico, a capacidade de antecipar fatos, reconhecer raízes de algum tipo de problema. A gente consegue identificar hábitos e tendências de consumo dos nossos clientes, podemos fazer ajuste dentro das estratégias da empresa, a gente consegue até descobrir riscos de possíveis falhas e vulnerabilidades e até fraudes. E claro que a gente consegue tomar decisões mais rápidas e identificar oportunidades de novos negócios ou até fontes de novas receitas. Com o People Analytics, as decisões e o gerenciamento dos colaboradores se tornam muito mais assertivos, porque eles são baseados em dados e em números, e não na intuição da liderança. E claro que com isso, a chance de errar diminui muito. Claro, gente, que a experiência dos líderes é muito importante na gestão de pessoas, só que ela também carrega subjetividade e alguns vieses. E o que o People Analytics faz é trazer objetividade nas decisões dos recursos humanos. Através das análises de dados, a gente também pode descobrir as características do profissional ideal para cada vaga. E aí fica muito mais fácil colocar a gente certa no lugar certo. Dentre muitos dados, então, que podem ser analisados, estão os dados pessoais, como demografia, habilidades e engajamento, informações de programas como frequência, adesão, participação em treinamento, desenvolvimento de liderança, dados de performance, como avaliação de desempenho, avaliação de rendimento, habilidades do profissional. A gente consegue capturar dados até das avaliações de sucessão. Claro que é preciso ter muita responsabilidade com esses dados, já que recentemente o Brasil instituiu a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, você precisa colher autorização para usar essas informações, seja de colaboradores, candidatos ou clientes, e usar essas informações apenas dentro dos fins comunicados e permitir o acompanhamento transparente das atividades. Claro que isso não vai impedir o uso do People Analytics, mas tudo precisa ser feito dentro da lei para que vocês não tenham nenhum tipo de problema. Gente, com o People Analytics também dá para saber qual o tipo de treinamento certo para cada equipe, o que a gente pode fazer para reter talentos ou como melhorar o clima organizacional. Eu poderia citar vários outros benefícios do People Analytics, mas eu posso resumir todos eles em decisões mais assertivas e redução de custos. E quem não gosta de redução de custos, né? E aí, para que vocês entendam, então, um pouquinho mais sobre o impacto positivo do People Analytics,
eu vou trazer para vocês um case de sucesso do Google com o projeto chamado Oxigênio. Esse projeto foi criado para saber se o Google poderia tratar as competências de gestão e de liderança como secundárias ou até como dispensáveis. Ou seja, eles queriam saber se os gerentes eram realmente necessários. Essa dúvida surgiu porque o projeto queria descobrir por que os colaboradores antigos saíam da empresa e se o motivo, então, dessa taxa de rotatividade estava ligada à insatisfação com os gestores. Esse projeto durou 5 anos e tentou provar que a qualidade de um gerente não afetaria a performance de um time. Para provar esse ponto, então, eles contrataram um grupo de estatísticos para avaliar as diferenças entre os gestores com classificação mais baixa e classificação mais alta. Também foram realizadas algumas análises qualitativas referentes à satisfação do trabalho, retenção e outros indicadores para reconhecer, então, quais características poderiam antecipar o sucesso de um gestor em relação à equipe. Os dados foram coletados usando análise de pessoas com ferramentas como avaliações de desempenho anteriores, pesquisas com funcionários, entrevistas e outras fontes de feedback que não estivessem ligadas nem à liderança e nem aos gestores. Eles provaram que uma boa gestão realmente faz a diferença, ou seja, provaram o contrário daquilo que eles imaginavam inicialmente. Após essas pesquisas com equipes, líderes e até ex-funcionários, não só ficou demonstrado, então, que esses aspectos eram indispensáveis, como foi possível entender os padrões de comportamento que faziam os líderes bons. Portanto, hoje, lá no Google, as evidências científicas são fundamentais e o uso da análise de pessoas deu ao projeto maior credibilidade. Além disso, o fato de ter sido baseado no feedback dos funcionários incentivou a compra e a confiança deles. Da mesma forma, os dados concretos ajudaram a convencer os gerentes por que eles precisavam melhorar, então, no estilo de gerenciamento deles. Dito isso, eu quero dar algumas dicas para que vocês comecem hoje mesmo o People Analytics aí na empresa de vocês. Lembrando, gente, que essa metodologia pode ser aplicada a qualquer tamanho de RH. O mais importante é que vocês comecem, então, aprendam e melhorem com o passar do tempo. A minha primeira dica é começar de forma simples e com os dados que vocês já têm. Assim, você e sua equipe irão ganhando motivação ao ver os primeiros resultados, de forma que consigam trazer valor de verdade ao negócio. O pulo de gato dessa dica é ir melhorando a análise de forma contínua, aplicando as ações e aprendendo com os resultados. A minha segunda dica é focar no problema estratégico da organização. É muito importante que a sua análise esteja relacionada a um desafio que seja prioridade para o negócio. Só assim, o People Analytics vai ter um papel relevante e vai conseguir entregar real valor na tua empresa. Geralmente, os focos das organizações são aumentar a produtividade, tornar a produção mais eficiente, alavancar a inovação, reduzir os custos de operação e, ao olhar para esses problemas, vocês vão chamar a atenção de outros líderes, ou seja, ganhar mais apoio ainda para tornar esse projeto real. O People Analytics é uma área multidisciplinar e, por isso, profissionais de outras áreas devem estar envolvidos nas análises. Você que é RH é especialista em comportamento humano. O seu trabalho vai ser essencial para guiar e dar contexto aos resultados, mas vale a pena contar também com a ajuda de um profissional da sua empresa que tenha conhecimento em dados, principalmente na parte mais técnica das análises. E, claro, contar com a ajuda também de um profissional de marketing. Assim vocês podem traduzir todas essas mensagens, todos esses números, de uma forma que seja atrativa para o restante da empresa. Gente, de novo, não importa o tamanho do time de gente de gestão, vocês vão precisar contar com a colaboração de outros profissionais, até para fazer com que o People Analytics aconteça de verdade e tenha resultados que sejam relevantes. Ter alguma ferramenta, então, é muito importante nessa metodologia, porque uma ferramenta é capaz de cruzar e armazenar um volume imenso de dados e você não precisa ir muito longe. O Excel, que você já tem instalado no seu computador, pode ajudar nas primeiras análises. E aí, conforme o seu trabalho for se tornando mais complexo, aí sim você pensa em investir, então, uma ferramenta para People Analytics. Só que antes de contratar qualquer tipo de recurso, é importante definir quais serão os objetivos e as necessidades da empresa dentro dessa análise que vocês vão fazer. É muito importante que o People Analytics aconteça dentro da lei e de acordo com os parâmetros éticos.
aquilo que nós falávamos antes sobre a Lei de Proteção de Dados. É importante que vocês sejam, então, transparentes em relação à coleta e em relação ao uso desses dados na empresa toda. Eu vou deixar um esquema aí na tela que mostra como vocês podem atingir o impacto máximo dentro do People Analytics. Vocês vão precisar, então, combinar bons dados junto com habilidades para contextualizar as análises e os resultados. Vão precisar ser mestres, então, em técnicas de visualização de dados. É importante que vocês saibam que a falta de qualquer parte desse esquema pode comprometer a análise de vocês, até gerar algum tipo de análise incompleta, insight confuso ou até análises com vieses ou incompreensíveis. Agora, eu vou falar com vocês então sobre algumas etapas do People Analytics, até para nortear vocês para começar a utilizar ele. O primeiro passo para fazer a análise de dados, então, é identificar a pergunta que você vai utilizar. Qual é o problema da empresa? Pode ser uma pergunta simples, por exemplo, por que o índice de turnover é tão alto na minha empresa? É importante, gente, que essa pergunta esteja realmente relacionada a algum problema que é prioridade no negócio de vocês. Se vocês observarem, todas as pesquisas feitas têm perguntas e hipóteses que vão norteando as análises e vão funcionando como um fio condutor. E aí sim elas vão influenciar os dados que vão ser coletados. E vocês precisam lembrar também de seguir a lógica de começar simples, definir uma única pergunta e trabalhar em cima desses dados. O segundo passo é justamente esse: coletar dados que fazem sentido dentro da análise, dentro dessa pergunta então que vocês criaram. Portanto, selecionem apenas informações que são necessárias. Isso vai evitar que vocês se percam então dentro de um mar de dados ou até comprometam a eficiência e a agilidade do processo de People Analytics de vocês. O terceiro passo é garantir que essas informações que vocês coletaram sejam consistentes e não tenham erros. E para isso, é preciso fazer uma limpeza de dados. É normal que os dados vindos de várias fontes diferentes tenham inconsistências ou até erros entre eles. Então, vocês vão precisar fazer uma higienização nesses dados e separar apenas aquilo que vocês vão precisar utilizar. Só de olhar, então, para a planilha de Excel limpa depois da higienização, vocês já vão conseguir dizer exatamente o que aconteceu com a força de trabalho da empresa de vocês, sem dar vez para qualquer tipo de achismo ou de intuição. Depois de coletar, limpar e analisar os dados, é hora de transformá-los então em insights e comunicá-los para a empresa toda de uma forma bem simples. Esse é o último passo. Eu gosto de chamar ele de interpretação e execução do projeto. É dentro dessa fase que uma das principais características do time de People Analytics vai se tornar ainda mais importante, que é a capacidade de conhecer a fundo o negócio de vocês e o que está acontecendo nele, e claro, quem faz parte dele. Gente, para que o People Analytics atinja o objetivo de tornar a empresa de vocês mais eficiente, é importante que as descobertas sejam compartilhadas dentro da organização e não fiquem somente dentro do RH. Assim, vocês vão conseguir tornar então a empresa mais competitiva e mais reconhecida no mercado. Bom, pessoal, o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe e espero que ele tenha encorajado vocês também a melhorar ou até iniciar o processo de People Analytics na empresa. Eu desejo muito sucesso a cada um de vocês. Abraço e até breve!